Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Guilherme, eu moro aqui no Canadá já há quase 2 anos e eu vou estar fazendo esses vídeos de novo, voltando com os vídeos de opinião, por causa que eu tô fora da faculdade agora, eu tô com mais tempo. Então, hoje eu queria falar sobre o motivo pelo qual eu acho, na verdade eu não acho, eu tenho certeza, que o Brasil sempre será um país violento, tá bom? A gente já viu. Não sei se a maioria do pessoal que me assiste é conservador em geral, né? Então vocês têm consciência do Brasil Paralelo. Vocês já assistiram vários documentários e eu queria apresentar uma nova opinião sobre o documentário Entre Lobos. Por causa que ano passado eu fiz uma apresentação na minha universidade sobre violência no Brasil e eu usei como exemplo e como assim esqueleto da minha apresentação o documentário Entre Lobos. E de lá pra cá eu comecei a perceber algumas coisas que eu não tinha percebido em 2024 e 2025, né? Eu vou estar falando sobre isso nesse vídeo. Então, mas antes não se esquece de se inscrever, dar o like, me seguir nas redes sociais e compartilhar esse vídeo. Eu acho que é assim que fala, né? Até comprei um microfone aqui para melhorar a qualidade. Mas enfim, sobre o vídeo. O Brasil sempre foi um país violento, pelo menos nos últimos 100 anos, né? Então a gente tem que analisar aí no fator histórico, porque quando eu sou de Pernambuco, quando você olha o Diário de Pernambuco, por exemplo, quando você olha São Paulo, esses lugares, você olha assim, você olha nos anos 1850, nos anos 1890, e haviam governadores que relatavam que eles estavam andando na rua e nunca acontecia nada. Eles iam para festas, né? Eles iam para festas de carnaval em público e nunca acontecia nada. Notem que já existia arma naquela época, né? Claro que não tinha um acesso tão grande, mas já existia. E eu não estou falando aí sobre crimes com armas, assim, em massa, sabe? Porque aí já é outra coisa. Eu estou falando, assim, em violência em geral. Você ter medo de sair na rua, né? Nos Estados Unidos a gente tem um exemplo aí que tem muita arma lá e as pessoas não têm medo de sair na rua. Você não fica com aquela sensação de medo quando você está à noite, sabe? Então eu não estou falando sobre esse aspecto específico, eu estou falando de violência em geral, tá? De você estar andando na rua e você ter medo e alguém somente chegar para você e atacar você e dar um tiro na sua cabeça. Por que que o Brasil é desse jeito, né? E por que que em outros países não são desse jeito? Não é desse jeito, né? Quando você olha para o Entre Lobos, o documentário que eu estou me referindo, eles falam lá sobre 1 zilhão de coisas. Então, eles falam sobre investimento na polícia, investimento em segurança pública. Eles falam que tem uma crise de segurança pública no Brasil. Eles falam que é corrupção de político. Eles vão dando um monte de motivos para tentar explicar a violência no Brasil, né? E eu vou mostrar aqui para vocês que é uma coisa muito, muito mais simples do que isso. É a mesma coisa, eu faço uma analogia aqui. É a mesma coisa quando você vai para... E eu não sou libertário, tá? Eu não sou anarcocapitalista. Mas é a mesma coisa quando você vai para essas universidades de economia e eles tentam criar uma porrada de índice, uma porrada de estudos para tentar explicar a inflação, para tentar explicar por que é que a moeda fiduciária não funciona, para tentar explicar por que é que o dinheiro está subindo, por que é que as compras e os produtos estão subindo enquanto a remuneração não, né, acompanha a inflação. Aí eles tentam criar um monte de teoria econômica, mas quando você vai ver, na realidade, é somente por causa que o governo imprime moeda, essa moeda se dilui no mercado, dilui o preço das coisas, e quando você tira qualquer tipo de barreira, que seria o lastro no ouro, em um metal precioso, ou alguma coisa que vai barrar os bancos de conseguirem imprimir moeda infinitamente, claro que eles vão causar uma inflação miserável para financiar os bancos. Para financiar os bancos não. Para financiar o governo, né? Claro que eles têm a motivação de conseguir imprimir moeda infinitamente. E isso que os bancos do mundo inteiro estão fazendo. Tá vendo que é uma coisa muito mais simples do que criar 1 zilhão de índices? Mesma coisa é a violência no Brasil. Então eu vou tentar
fazer as perguntas aqui corretas para eu não ser preso, né? Para eu não receber uma intimação do governo federal e um processo legal porque eu estou denegrindo algum grupo de pessoas ou alguma coisa, tá bom? Antes de tudo, eu vou tentar explicar por que é que as pessoas não querem aceitar esse fato, que eu vou provar para vocês aqui que é real, e é com certeza o motivo pelo qual o Brasil é um país tão violento. E no futuro continuará sendo violento se a gente não perceber isso e tomar alguma decisão para resolver isso, tá bom? As pessoas evitam falar sobre esse assunto que eu vou explicar para vocês por causa que nós vivemos numa sociedade extremamente feminina, né? Então as pessoas, qual é a diferença de masculino e feminino, né? Quando você olha para os homens, eles têm mais uma inclinação a falar sobre coisas mais difíceis, a serem mais inclinados à justiça, independente do que for, eles têm mais essa inclinação a fazer o que é certo, independente das consequências. E quando você vai ver na realidade, isso é uma coisa boa. Você vai morrer por alguém, né? Você vai morrer pela sua pátria, você vai para a guerra. Isso não é uma coisa muito fácil de você fazer, mas é a coisa certa. Então esse é o comportamento do homem. Quando você vai ver o comportamento da mulher, é um comportamento, e eu não estou denegrindo nenhum lado nem o outro. Estou falando que são comportamentos baseados na realidade, como as pessoas deveriam seguir. Quando você vai ver o comportamento feminino, é um comportamento mais com maior empatia, é um comportamento que evita, né, conflitos, é um comportamento que tem mais amor, dá mais segundas chances, e quando você vai ver, poxa, por que a mulher tem esse comportamento? Por causa que ela cuida dos filhos. Ela naturalmente tem a inclinação natural a cuidar do lar, cuidar dos filhos. Mas quando você pega e tira esse comportamento da casa e coloca na sociedade inteira, aí você cria essa cultura de woke, né? Essa cultura de cancelamento, né? Onde você não pode falar o que é difícil por causa que isso é ofensivo para a maioria das pessoas. Então eu queria só destacar esse conceito de que nós vivemos numa sociedade efeminada, não uma sociedade masculina. Porque se fosse uma sociedade masculina, nós estaríamos já tomando as precauções para solucionar esse problema, as medidas corretas. Com isso dito, né, que nós estamos numa sociedade feminina e que você não pode falar a verdade porque senão você é preso, né? Isso é algo que o pessoal que está lá em cima dos governos é muito bom porque eles podem, com a prerrogativa de que eles estão protegendo a sociedade, silenciar as pessoas que estão falando a verdade. Vamos entrar no assunto do vídeo, né? Demorou quase 8 minutos para conseguir falar sobre isso. Por que o Brasil é um país tão violento? Vamos lá. Eu vou fazendo perguntas para vocês chegarem na mesma conclusão que eu cheguei. As pessoas falam que todas as pessoas são iguais, né? Então a gente tem que partir desse pressuposto incorreto. Mas isso não é verdade, né? Por causa que nós temos pessoas que são mais inteligentes do que as outras, nós temos pessoas que uma é mais alta do que a outra, nós temos homens e mulheres com psicologias diferentes, né? Formas de pensar diferentes. Nós temos pessoas que são mais fortes fisicamente do que as outras. Nós temos pessoas que têm aptidões melhores a línguas e tem outras pessoas que têm melhores aptidões a matemáticas. Então, conseguimos provar aí que as pessoas não são iguais, né, em relação à biologia, em relação à construção, em relação à forma de pensar. Tá bom? Isso não quer dizer, não vamos misturar as coisas, não quer dizer que perante Deus todos nós não seremos julgados baseados na mesma medida, na mesma regra. Não quer dizer que Cristo, não quer dizer que Deus, a Trindade, não vai julgar de formas diferentes. Ele vai julgar de formas diferentes, né? Porque nós recebemos coisas diferentes na nossa vida. Nós temos circunstâncias diferentes. Mas isso não quer dizer que perante Deus nós não somos humanos. Eu não estou querendo fazer acepção de humano. Todo mundo faz parte da espécie humana, beleza? Mas entre os seres humanos nós temos diferenças, tá? E isso é uma das coisas que as pessoas, em geral, elas dizem que são diferenças que eu não estou defendendo aqui. Eu não estou falando de diferença de homossexual, de trans. Não. Isso aí já é perversão, isso é sodomia. Estou falando de diferenças naturais do corpo humano, tá? Até nas circunstâncias, né?
Você pode nascer um lugar super pobre, ter uma dificuldade muito grande. Tem gente que nasce num lugar financeiramente melhor. E isso é somente a vida. As pessoas nascem com circunstâncias diferentes. E essas circunstâncias incluem o seu corpo, a forma de você pensar, tá bom? Então, provando isso aí. Vamos mais pra frente, tá bom? Então, as pessoas são diferentes. Nós temos agora países e grupos de pessoas que criaram sociedades diferentes, baseadas no que eu falei, de comportamentos diferentes, tá bom? Então vamos lá, a gente tinha os mongóis, eles criaram uma sociedade lá, com uma cultura diferente, distinta. A gente tem os chineses, criaram um império lá chinês, com a língua diferente, a forma de pensar diferente. Japonês, a gente tem o Império Turco-Otomano, que também criou um império baseado no Islã também, que tem uma forma de pensar diferente. Só quando você viaja o mundo é que você vê como as pessoas pensam diferente, tá bom? Então, se as pessoas... E a gente tem os indígenas, né? Os maias, os incas, os europeus, norte da Europa, as tribos dos francos, as tribos dos góticos, as tribos dos anglo-saxônicos, nós temos os latinos. Latins, que eles chamavam de Latium, são a tribo que fundou Roma, o Império Romano, né? Espanha, Portugal, ali, Grécia, Itália, perto do Mediterrâneo. Então tinham essas tribos que eu estou falando. Então cada dessas tribos tinham um comportamento meio que diferente, né? Por causa que olha as sociedades que eles criaram, são sociedades distintas. Vamos continuar andando, tá? Então vamos ver agora no Brasil, tá bom? Vamos ver no Brasil. Baseado em tribos, que são etnias. Eu não vou usar a palavra raça, por causa que senão eu vou ser processado aqui de racismo, né? Não estou usando a palavra raça, falando de etnia. Quais são as etnias que estão no Brasil, né? Por causa que o Brasil não veio do nada, né? A gente tem povos ali, tá bom? Então, vamos lá, a gente concluiu que pessoas são diferentes, pensam diferentes, se comportam de formas diferentes, têm inclinações diferentes, têm circunstâncias diferentes. Então vamos ver o Brasil agora. E a gente vai estender isso para outros lugares também. Então o Brasil foi fundado por Portugal, né? Então português. Então a gente tem aqui português. Então povos portugueses, a etnia portuguesa. Ibéricos, né? Ibéricos. Como se fosse uma tribo. Em relação à etnia. Não estou falando de cor de pele. Estou falando do conjunto de coisas que eles criaram. Cultura, nível de pensamento, né? QI influencia isso, tá bom? Que é genético. Então, QI, nível de pensar, cultura que eles criaram, história, biologia. Então, eles não são pessoas muito altas, tá? Eles têm uma forma de pensar, têm uma cultura. Beleza. Portugueses, cultura. A gente também teve um influxo muito grande de outros povos europeus. Então, alemães, italianos, mais no sul do Brasil, né? Poloneses, russos. Isso aqui é tudo da Europa ali. Todo mundo é tribo parecida. Então, a gente está falando do europeu. Muito europeu no Brasil. Beleza. Quem são mais? A gente recebeu muito africano. Por causa da escravidão. A gente já sabe isso. Então, africano, quando eu estou falando, é subsaariano, embaixo do Saara. Tem o nível do Saara ali, o deserto do Saara, embaixo do Saara. Tá? Embaixo do Saara, que eu estou me referindo aos brasileiros afrodescendentes. Brasileiros afrodescendentes, tá? Norte do Saara é muçulmano, ali é árabe já, não é afrodescendente. Então, europeu, afrodescendente. Tinha indígena também, muito indígena. Então a gente tem indígena, né? Que já tinha os tupi-guaranis, vários povos indígenas, então indígena. A gente também tinha lebaneses, antioquinos, japoneses, esse pessoal, mas eles são uma minoria no Brasil, tá bom? Então eu não vou levar em consideração porque eles não afetam muito a cultura geral das pessoas. Então vamos considerar esses três aqui, né? Os europeus, portugueses, italianos, alemãos que estão mais no sul do Brasil, mas portugueses em geral, afrodescendentes e os indígenas. Os indígenas não afetaram muito a cultura por causa da quantidade, né? Eles não são a maioria no Brasil, como você já sabe. Também no norte não afeta muito, mas eu vou incluir aqui. E ali o japonês, o pessoal a gente já descartou por causa que também é uma quantidade menor, né? Também.
Então vamos ver aqui as culturas que essas pessoas criaram. Tá bom? Por causa que a gente concluiu que a cultura é provinda do tipo de pessoa, da tribo, da etnia que está lá. Tá bom? Então a gente concluiu isso já. Então vamos ver de onde é que essas pessoas vêm. Então Portugal. Poxa, Portugal é um país que tem uma história muito grande, né? A gente teve vários escritores grandes, eles criaram as maiores navegações, foram um império gigante no mundo. Então, assim, os portugueses são pessoas violentas por natureza, eles têm uma inclinação à violência? Não, né? Então, eu sei não. Portugal é um país, com os portugueses lá, não estou falando de imigração, quando estava tudo isolado, quando estava todo mundo lá em 1200, 1300, tinham guerras em geral, né? Mas quando a gente olha 1500 aí e tudo mais, não era um país, né, violento. Então a gente não era um país violento. Então não acho que Portugal, portugueses, em relação à tribo, é um lugar violento. Os indígenas, poxa, os indígenas dava para você falar que era um pouco violento, né? Porque eles praticavam canibalismo, eles tinham uma cultura assim mais baixa. Quando os portugueses chegaram lá, estavam andando nus, né? Não tinham roupas, não eram civilizados no sentido de ter uma cultura cristã, mas mesmo assim não é uma quantidade muito grande de pessoas, né? Não é uma quantidade muito grande de pessoas. E eu estou fazendo a comparação, vou comparar aqui com os Estados Unidos, que também tem o mesmo background, por causa que tiveram europeus do norte, mas são os europeus, eles também tinham aqui na América do Norte indígena. Nenhum desses dois fez muito problema, né? Então vamos continuar. Quem são os próximos que estão em grande quantidade no Brasil? Poxa, são os subsaarianos. Então vamos voltar para o subsaara. Eu não estou falando de escravidão, tá, pessoal? Escravidão foi uma coisa horrível que aconteceu. Estou falando objetivamente aqui a análise do porquê o Brasil é um país violento. Então vamos ver para o subsaara, embaixo do Saara. Já veio algum tipo de grande império de lá? Não. Já veio uma grande escrita, algum grande escritor veio de lá? Não. E eu não estou falando aqui quando os europeus estavam lá, estou falando antes, né? Porque já haviam muitos grandes escritores em todos os lugares do mundo. Houve algum tipo de alta cultura que veio do Subsaara? Não. Tem alguma grande construção, como um coliseu da vida, né? Ou a grande muralha da China, ou alguma coisa que não foi criada pelos europeus que estavam no Subsaara? Não. A África, embaixo do Saara, é um lugar violento? É um lugar violento. Né? Ninguém quer viajar para embaixo da África ali. Só se for para a África do Sul, por causa que tem inglês lá, né? Mas o pessoal tá matando inglês embaixo do Sul. Então, um lugar violento. Então, quando você considera isso, que a cultura que é criada a cultura é criada pelas pessoas que estão lá, e tais pessoas, grupos de tribos, têm uma etnia, têm uma genética, né? Tem uma inclinação a tais coisas ou certas, como eu falei, pessoas são diferentes, né? Então tem pessoas que têm mais inclinação a, sei lá, violência, tem pessoas que têm mais inclinação a uso de drogas, tem pessoas que têm mais inclinação a tal coisa. Então você olha assim, então vamos tentar trazer para o Brasil agora. Será que a gente consegue ver a mesma coisa no Brasil? Poxa, qual é o lugar que tem mais violência no Brasil? Que é o lugar assim que tem mais corrupção? Que é o lugar assim que é mais baixo em relação a nível de inteligência? Qual lugar assim que tem mais taxa de homicídio? Tem mais gangue? Não é o Nordeste brasileiro? Então a gente vai ver o Nordeste brasileiro. Vamos isolar agora. O Nordeste brasileiro tem o Rio de Janeiro também, né? Mas vamos isolar agora. Por que o Nordeste brasileiro é mais violento do que o Sul do Brasil? É o tipo de pessoa que está lá, né? Que a gente concordou. Né? Tipo de pessoa que está lá. Então, o que é que tem mais em quantidade no Nordeste do Brasil do que no Sul do Brasil? São subsaarianos. Então, concordamos aí, e vocês vão me chamar de racista, ou vão me chamar de qualquer coisa. Não estou entrando nesse âmbito, eu não vou jogar esse jogo com vocês. A gente está analisando a realidade objetivamente. Tá? Eu não estou
denegrindo ninguém, eu estou reportando o que eu estou vendo da realidade. Então concluímos que existem povos que têm uma inclinação maior à violência do que outros. E um desses povos, que são os subsaarianos que foram trazidos do Senegal, Moçambique e tudo mais, que quando você vai ver numa taxa de bell curve, que é como se fosse um índice de ocorrências, de probabilidade, você vai ver que, em geral, subsaarianos têm uma inclinação muito maior à violência, a comportamentos violentos, do que outros povos do mundo. Então concluímos que o motivo pelo qual o Brasil é mais violento é por causa ao tipo de pessoa que está lá. Você pode... Aí eu falo, a pessoa vai falar, não, mas é por causa de investimento. Não. A polícia brasileira é uma das polícias mais bem treinadas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Quando você vai ver país nórdico nunca teve nenhum tipo de comportamento violento e eles são uma das polícias mais fracas. Eles não têm nem polícia direito. Por que é que lá é menos violento do que no Brasil? Ah, será que é por causa do tipo de pessoa que mora lá? Tá, entendi. Então nórdicos não são, por natureza, não têm uma inclinação genética a comportamentos violentos. Então isso não quer dizer, não tem nada a ver sobre externalidades. Não tem nada a ver sobre investimento aqui. A gente pode falar de corrupção, coisa horrível. Tem muito país aí que é muito mais corrupto. Mesmo assim, eles não têm... Coreia do Norte é uma ditadura, né? Você pode falar aí que Coreia do Norte não tem índice... Mas você não vê gente lá morrendo e um matando o outro e uma faixa de Gaza que nem tem no Rio de Janeiro. Estados Unidos, vamos ver a mesma coisa dos Estados Unidos. Quais são os lugares mais violentos dos Estados Unidos? É o sul dos Estados Unidos, perto ali do Atlanta, Georgia, Alabama. Quem é que tem mais em quantidade lá? Pessoas subsaarianas, da tribo subsaariana. Por quê? Eles têm uma inclinação maior à violência. Então se lembra da parte que eu falei que nós estamos numa sociedade efeminizada. Então a gente não pode falar sobre esse tipo de coisa, por causa que é algum ismo. Esse é o tipo de coisa que é difícil de falar. E eu não estou me referindo a ninguém, eu estou falando em geral, tá? Quando você vai ver na realidade, isso faz todo sentido. Solução que seria uma solução difícil, que eu não estou dizendo aqui que vai acontecer. Remigração. Essa seria a única forma. Antes de tudo, antes de investir em polícia, antes de investir em arma melhor para a polícia, antes de investir em segurança pública melhor, todas essas coisas são mínimas. Mínimas, não vai mudar 1%. O que vai mudar no Brasil é mudar a demografia genética e étnica do Brasil. Faço uma pergunta. Vocês acham que, as pessoas vão ficar com raiva de mim sempre quando eu falo essas coisas, eu estou dizendo, poxa, esse tipo de pessoa é mais violento. Aí o que é que eles fazem? Esse tipo de pessoa que eu estou me referindo, eles dizem, não, você está me chamando de violento, então eu vou te matar. Vocês estão entendendo Você está provando o meu ponto, né? Eu estou te criticando, dizendo que você é violento, e você está dizendo que vai me matar, então tu não é violento, né? Porque tu não vai me matar. Eu faço a pergunta, vocês acham que o Brasil seria tão violento se só existissem lá portugueses? Só portugueses? Não, por causa que Portugal não é um país violento. A tribo português, tipo de pessoa, não são pessoas que têm inclinação à violência. Né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que eu não seja processado por isso. Eu não denegri ninguém. Eu não fiz acepção de pessoas por cor de pele nenhuma. Antes disso, eu estou falando de tribos. Tribos com etnias diferentes e com diferenças comportamentais. Tá? Então é isso. É isso que eu queria falar. Vocês não ataquem o mensageiro, né? Ataquem a mensagem. Eu somente sou o mensageiro. Não ataquem o entregador de cartas. Ataquem quem mandou a carta. Eu não escrevi as regras. Eu não escrevi aqui as diferenças genéticas entre pessoas e grupos étnicos.
O que eu só estou reportando aqui é a realidade, tá bom? Então é por isso que eu queria falar isso. O Brasil sempre será, concluímos aqui, o Brasil sempre será um país violento por causa do tipo de pessoa que faz parte da população brasileira. Esse tipo de pessoa está em maior quantidade no Brasil. Se nós tirarmos esse grupo de pessoas que têm uma inclinação à violência maior, a violência, comportamento violento vai diminuir por causa que o tipo de pessoa que está no país não tem comportamento violento. Fechou, rapaziada? Era isso que eu queria falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente volta amanhã. Eu não sei se vou filmar amanhã, mas tô tentando voltar a fazer conteúdo aí, comentando sobre coisa. E eu espero que vocês tenham gostado. Valeu e a gente se vê na próxima. Fui.